Célia ainda não conhecia esse lado ácido e amargo do seu esposo. Ela achou melhor então se calar, entendeu que ele não estava interessado e não estava gostando de tal assunto. Os dias foram passando e Samuel não voltava à escola. Bino não aparecia mais para prestar serviço aos vizinhos. Nélia pensou muito no caos em que se tornara sua vida, sua família. E numa manhã, bem cedo, de frio, no inverno, ela ouviu o seu filho chorando atrás da parede da casa, orando e pedindo a Deus para que a mãe sarasse, para que ela não morresse e o deixasse sozinho no mundo. Aquilo a fez arrumar forças onde ela não tinha e se curar, para dar um alento ao coração sofredor do seu filho. Nesse dia, ela tentou se alimentar, se levantar da cama e aos poucos ela foi conseguindo. Não poderia definhar por causa de um homem que a fizera sofrer tanto mal a ela e a sua família. Um filho é uma bênção de Deus. Se fosse da vontade de Deus que ela tivesse ficado grávida, ela teria aquela criança, custasse o que custasse. O esforço dela valeu a pena. As dores e as mágoas. 6 meses depois do estupro, a barriga dela já demonstrava um pequeno volume. Havia um feto dentro dela, que poderia ser do estuprador ou também poderia ser do Bino, seu marido. Foi com alegria que Samuel recebeu a notícia de que teria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Bino também gostou muito da ideia. Seria seu primeiro herdeiro, sangue do seu sangue, carne de sua carne. Aí Samuel voltou à escola, voltou a estudar, era obediente, ajudava a mãe em tudo. Uma manhã, Neila estava na bica a enxaguar as roupas para colocar no varal quando ouviu um "Oi". Ela se virou e deu de cara com o Paulão. Em pé no terreiro da cozinha, ela se escora na cerca da horta. Uma tontura tomou conta do seu corpo. De repente, seus olhos escurecem e ela veio ao chão. Paulão correu para pegá-la pelo braço no chão. Ela abre os olhos assustada e geme num fio de voz. O que você quer aqui? Vai embora. Bino já vai chegar. Paulão sorri e diz: ele não vai chegar. E nem o moleque, você está sozinha. Eu fiquei de tocar esperando eles saírem. Bino só voltará à tarde. Sei que ele está na colheita de café na fazenda Santa Clara. Eu tenho meus informantes. Eu só queria ver se você vai ter mesmo uma criança. Ela grita revoltada. Não é teu filho, é o filho de Bino. E meu. Ele sai. Paulão sai sorrindo e diz: isso é o que nós vamos ver. Espera só essa criança nascer, ela vai ter a minha cara. Chorando desesperada, ela diz: não vai ter, não. Vai ter a cara de Bino, porque tu é feio feito capeta, seu cretino. Ele saiu andando rápido, desceu o morro e foi para sua fazenda. As palavras sinceras de Nélia o machucaram muito, fazendo despertar nele um ódio mortal. À tarde, Bino chegou. Nélia não contou o que acontecera de manhã. Ela fez das tripas coração para fingir que estava tudo bem. Já se passava 7 meses que Nélia achava que estava grávida, mas, na verdade, quando aconteceu o estupro, ela já estava grávida de Bino e não sabia. Portanto, o bebê não era daquele leitão gordo. Ela contava cada dia para ter certeza de que a criança era do seu marido. Final do ano. Natal se aproxima. Chovia quase todos os dias. Era o dia 20 de dezembro. Nélia acorda com dores. Dormira pouco porque a barriga a incomodava muito. Ela fez o café e voltou a se deitar. Ainda faltava quase um mês, mas ela se sentia igual no dia em que Samuel veio ao mundo. Bino, que estava com uma enxada, chegando terra nos pés de milho, logo abaixo do terreiro, Samuel estendia umas roupas no varal para ajudar a mãe e cantarolava feliz. De repente, ele ouve a voz de Nélia. Ela o chama para o quarto
Ele larga a gamela de roupas no giral e corre para dentro de casa, vai ao quarto. Nélia pede a ele que lhe dê os lençóis dobrados sobre a canastra. Ela pede ajuda a ele para ficar de pé. Ele a segura, ela pelo braço, e a sustenta sobre seus ombros. Ela geme enquanto a bolsa de líquido amniótico se rompe e escorre pelas pernas. E, imposta no chão, aí ela diz: "Tá na hora, meu filho. Corre lá na janela e grita pro seu pai para vocês dois me ajudar." Samuel apoia ela na guarda do catre e vai até a janela da sala de jantar e grita: "Bino, pai, corre aqui, tá na hora." Bino larga o que estava fazendo, passa pela bica, tira a camisa, lava-se bem, troca a camisa suja e suada por uma limpa que estava no espaldar da cadeira e pede a Samuel que faça o mesmo. Ele correu na bica sem camisa, se lavou, trocou roupas limpas e veio para perto da cama da mãe. Ela já tinha colocado uma tesoura esterilizada com alguns lençóis brancos de saco, bem lavados e passada a ferro de brasa. Nélia se deitou de costa e se pôs na posição do bebê nascer. Ela trincava os dentes para não gritar de dor. O suor brotava na sua testa e escorria até o pescoço. Bino ficou de frente para ela, com um lençol nos braços à espera do bebê. Ela gemia e fazia força em nada. Ela pede ao filho que suba na cama e fique sobre ela com as pernas abertas e se agache entre a barriga e os seios. E pede para que ele empurre a barriga com as mãos com toda a força que ele conseguir. O menino fica meio preocupado, tem medo de machucar a mãe e o bebê. Ela grita com toda a força dos seus pulmões: "Empurra, Samuel. Faça força. Outra vez, mais uma." E o menino empurrava com a força dos seus 11 anos e de repente Bino diz sorrindo, mostrando os dentes de ouro: "Ele tá vindo, tá coroando. Empurra mais um pouquinho." Samuel, encorajado por ele, coloca toda a sua força que tem e a barriga de Nélia dá um chupão e espirra o bebê pela vagina nas mãos de Bino. Os três riem de satisfação. O bebê está de olhinhos abertos, cheio de massa branca do líquido amniótico. Bino o enrola num lençol limpo e diz: "É uma mulherzinha, meu filho. Sua mãe teve a nossa princesa." Samuel está trêmulo, cambaleia e se senta na beira da cama. Bino coloca a criança nos braços de Nélia e diz a Samuel que ele pode ir lá para fora respirar um pouco e descansar, que ele mesmo vai dar um jeito naquela bagunça ali sozinho. Bino sabia que faltava ainda a placenta para sair. Ele já havia feito vários partos das ovelhas, das vacas, das fêmeas do sítio. Ele pede à mamãe que dê o peito ao bebê, colocando de um jeito que ela consiga achar o bico do seio de Nélia. O bebê começa a querer sugar o leite colostro. Uma dor de retração comprime as entranhas de Nélia, expulsando a placenta que ainda estava dentro dela. Bino pegou o urinol e colocou tudo dentro e saiu para enterrar no quintal junto à roseira da bica d'água. O resto do dia foi de idas e vindas ao quarto para ajudar Nélia com o bebê. Samuel estava orgulhoso de ter ajudado a irmãzinha ver a luz do dia. Foram 3 dias de resguardo na cama. Nélia era tratada com candinha de galinha, no almoço, na janta. Nélia não queria que clareasse o quarto, não queria que tirasse a criança para fora. A princípio, o Bino não estranhou, porque ele viu isso em casa quando suas irmãs tiveram filhos. A mãe dele agia assim também. Na tradição islâmica, se tirasse a criança para fora antes do 8º dia, era errado. Teria que protegê-la do mal dos 7 dias. Dizia a lenda oriental que Lilith, a primeira mulher de Adão, que foi feita do barro, desobedeceu o que Deus tinha dado ordens para eles fazerem. Lilith não quis ser submissa a Adão, não queria ficar sempre por baixo na hora do coito. Ela achava que eles tinham os mesmos direitos, tanto ela quanto Adão.
e ele teria também que aceitar ela por cima e ele por baixo. Houve um desentendimento em Adão e Lilith. Como ela não aceitou obedecer, veio o anjo Azazel e voou com ela para longe, deixando Adão sozinho. Como castigo, a Lilith foi amaldiçoada, e à noite ela se transforma numa coruja e vem nas casas dos bebês recém-nascidos e os mata nos primeiros meses ou nos primeiros 7 dias de vida. Se a criança não for tirada para fora, Lilith não o vê e não a mata. Depois do 7º dia, Lilith já desistiu de seu intento e deixa a criança em paz. Mas não era isso. Nélia tinha medo que a filha tivesse algo parecido com o leitão gordo horroroso que a estuprou. Não tinha nada a ver com tal tradição oriental dos árabes, coisa que ela nem sabia. As ameaças de Paulão estavam vívidas na sua memória. Ela começou a pensar numa maneira de se livrar dos assédios dele. A filhinha dele era a cara de Bino. A filhinha dela era a cara de Bino. Era mesmo mais clara, olhos não muito clara, olhos pretos, sobrancelhas cerradas, bem pretas, narizinho aquilino, como todo árabe. Tinha uma leve penugem preta nas têmporas e no buço, o bigodinho das turcas. Era miudinha e muito esperta. Não havia dúvidas, com o passar dos dias, meses, ela se tornara uma turquinha da casa. Nélia já estava grávida da menina quando o patrão abusou dela. Agora ela tinha certeza. Nélia não gostava de mostrar a filha às pessoas, evitava sair de casa, passava os dias tentando arrumar um jeito de fazer Paulão pagar caro pelo que lhe fizera e fizera sua família. E ela sabia que se ele continuasse vivo, ele continuaria a fazer. O nome do bebê seria Madalena, o nome de sua bisavó, a mulher que Nélia tanto amou. Madalena já ia completar 6 meses, era uma beleza de criança. Bino falava dela a todos, ela era seu assunto favorito. Nélia pediu a Bino que arranjasse um cachorro para casa. Ela e Samuel gostavam de cães, queriam dar um de presente para o filho. Afinal, ele já era responsável o suficiente para cuidar de um. Mas ela não queria um cão vira-lata. Ela queria um Rottweiler, que era o cão preferido de Samuel. Na casa do patrão tinha uma ninhada. Quem sabe se Bino pedisse o patrão, daria um para eles. Bino achou ótima ideia. Iria falar com João. Se ele não quisesse dar, ele compraria. Pagaria de 2 ou de 3 vezes. À tarde do outro dia, Bino chegou com um casal de Rottweiler filhotes. Samuel amou aqueles cachorrinhos, escolheu o nome para eles. O macho seria Trovão e a fêmea Cinderela. A cadela havia dado à luz a 8 cachorrinhos. Dona Célia estava doando os últimos 2, foram esses que Bino levou para casa. O plano de Nélia começou a dar certo. Ela se apegou aos cães que deixava eles dormir na cama dela. Tinha uma cesta no quarto junto ao berço de Madalena e ao lado outra cesta para os 2 filhotes. Ela deixava de comer uma carne para dar a eles. Ela pegava no colo os cães mais vezes durante o dia do que pegava a filha. Os cães foram crescendo, encorpando e amando Nélia como parte da matilha. Os 2 tinham um ciúme doentio dela. Bino brincava que estava batendo em Nélia e os cães arreganhavam os dentes para ele, para morder, e ele em defesa da mãe humana. Quando Madalena fez 8 meses, os cães tinham 7 meses. Eram lindos, obedientes e amorosos, se sentiam como da matilha humana. Uma tarde, depois que Samuel foi para a escola, Nélia se arrumou o bebê e foi à fazenda fazer uma visita a Célia, dizendo que queria se desculpar pelo tratamento dado a ela naquele dia que ela estava doente e que foi lá levar a filhinha para a dona Célia conhecer, na esperança de que Paulão, o patrão, estivesse lá. E realmente ele estava nesse dia. Célia entendeu a situação, disse que não estava chateada. Nélia convidou ela e o patrão para padrinhos de Madalena. De pronto, eles aceitaram. Paulão percebeu que a criança era tal qual Bino, não tinha nada de filha dele.
não parecia com ele nem um pouco. Délia deixou Madalena no colo de Paulão e pediu para ir ao banheiro. Célia indicou para ela a porta. Ela correu rapidinho, fechou a porta e olhou todo o banheiro. Havia um grande cesto de roupas usada para serem lavadas. Ela já sabia que esse pote era de juntar roupa suja. Ela abriu o pote e procurou uma roupa usada de Paulão. Achou uma cueca. Ela o pegou e colocou num saco plástico bem enroladinha, fazendo um pequeno embrulhinho e escondeu no sutiã no elástico entre os seios. Ela vestiu uma bata larga dos tempos da gravidez e saiu do banheiro, pegou a filha e voltou de volta que estava nos braços de Paulão. Esse disse: "Sua filha é bonita, nem parece filha de Bino. Ele é muito feio", e deu gargalhada. Ela respondeu: "Eu não acho ele feio. Ele é um bom homem, adotou meu filho. Eu nunca pensei que pudesse amar tanto um homem como eu amo o meu Bino. Ele é tudo para mim e para os meus filhos." Paulão, meio que sem graça ainda, disse: ele é bem bocó." Ela disse: "Não é bocó. Ele não tem malícia, acha que todo mundo é bom. Ele é incapaz de falar das pessoas pelas costas. Aliás, ele nunca fala mal de ninguém. Isso é o que ele tem de melhor. É um anjo de bondade." Ponto.